Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Mais uma vez aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Quero dar a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão me vendo e me ouvindo, que têm nos acompanhado nas mídias sociais e redes sociais. Saiba de uma coisa: a nossa única missão nessa vida, uma vez conhecendo a palavra de Deus, é pregar o Evangelho, é pregar a palavra de Deus. Se você vai pela palavra de Deus, vai dar tudo certo. Agora, se você não ir pela palavra de Deus, vai dar tudo errado. Mais uma vez estaremos meditando aqui na palavra do Senhor. Estaremos meditando em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 17. Quero dar a paz do Senhor Jesus a todos vocês, aos cristãos, e também a paz do Senhor Jesus a você que ainda não é cristão, que em breve também vai se chegar ao Evangelho, porque eu creio e acredito que você vai passar a confiar mais em Deus do que no homem. Glórias a Deus. Vamos à leitura da palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 17, que diz assim a palavra do Senhor: E a graça de Deus, que sempre nos fez triunfar em Cristo e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nós que se salvam e nós que se salvam. E nos que se perdem, para este, certamente é o cheiro da morte para a morte. Mas para aqueles, cheiro da vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença, meu Deus do céu, na presença de Deus. Glórias a Deus. Deus vai falar, irmão, com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas aqui hoje. Vamos entender o que Deus quer falar conosco aqui nesse dia. Glórias a Deus. Porque Deus, Ele é fiel com a tua vida, com a minha vida e com as nossas vidas. Desde quando Deus me chamou, irmão? Desde quando Deus me chamou, em 1997, eu tenho procurado fazer o que Deus tem colocado no meu coração. Vários tipos de pessoas já chegaram até mim, falando que os tempos são outros, que não se precisa mais da Escritura e que nem tudo é o que está escrito. Só que, meu irmão, minha irmã, eu só acredito no que a palavra de Deus me mostra. Pode chegar quem quiser chegar, pode chegar um pastor, uma pastora, um homem, pode vir até um anjo do céu e chegar e falar que não se precisa mais da Escritura, eu não vou aceitar. Porque Deus me ensinou o caminho da verdade. E uma vez você estando no caminho da verdade, você só sai se você quiser, irmão. Por isso que lá no livro de Provérbios diz assim: não remova os ensinamentos antigos. Aqui Paulo, quando ele envia essa carta à igreja de Corinto, ele queria dar mais um ensinamento aos irmãos daquela igreja. Só que nem todo mundo estava conseguindo captar a mensagem que o apóstolo queria passar. O apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo. Mas aqueles que estavam vivendo em espírito e não estavam mais vivendo segundo o curso dessa vida, sabia
que Paulo estava trazendo uma revelação para mais uma edificação para a igreja de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. De repente, nesse dia, nessa carta e nessa leitura, ele começa a dizer que muitos com Cristo Jesus têm o cheiro da vida, e aqueles que não têm Jesus está exalando o cheiro da morte. Por que ele quis dizer isso? Que os que estão com Cristo estão salvos. O paraíso está garantido. Os que não estão com Jesus não estão salvos. Não tem paraíso. Não vai ter como chegar nos céus. Vai direto para o inferno. Por isso, meu irmão e minha irmã, entenda uma coisa. A salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Quando uma pessoa chegou para mim e falou assim: irmão, o meu pastor liberou, eu posso fazer isso, aquilo, outro. Falei: meu irmão, mas o pastor dos pastores liberou? A palavra de Deus já está autorizando isso aí? Claro que não. Existem muitos pastores ou até pastoras que estão liberando muita coisa por causa disso aqui, ó. Não quer perder. Irmãos e irmãs, saiba de uma coisa: a nossa vida nessa vida é passageira. Um dia a nossa história vai acabar. Nessa data de hoje, muitos estão aí com seus sentimentos, com as suas perdas que tiveram. Aí até alguns até lembram, nem todos, mas alguns até lembram daqueles que já se foram, porque nós estamos numa data que se chama data de finados. Entendeu? Mas aí o que acontece? Paulo começa a trazer essa palavra e ele começa a querer passar para aqueles irmãos, dizendo que a vida nessa vida é passageiro, que não é em vão servir a Deus. Para muitos pode ser até em vão, mas para aqueles que são espiritual, é a melhor coisa que já lhe aconteceu. No primeiro versículo ele diz assim, ó: a graça de Deus que sempre nos faz triunfar e por meio de nós manifesto em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento. Meu irmão, minha irmã, você está verdadeiramente trazendo o cheiro do conhecimento de Deus? Ou você está trazendo o cheiro do conhecimento do diabo? Qual é o cheiro do conhecimento conforme diz que você está expressando? O que você está exalando? Porque o servo de Deus, ele não tem mais assunto para ele nesse mundo. Nesse mundo, o assunto para ele é Jesus, salvação e vida eterna. Quando você começa a seguir o curso desse mundo, você já perdeu os propósitos de Deus. Porque a Bíblia diz que o mundo passa e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Hoje nós estamos enxergando, irmãos, os cristãos da atualidade. Eles estão se apegando muito com o mundo, só que o mundo é passageiro, irmão, vai acabar. Se essa data não te leva à consciência que um dia você vai partir, meu Deus do céu, você precisa nascer de novo. Porque hoje nós estamos aqui e amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida. E aí? O que você vai falar diante de Deus? Ah, Senhor, eu curti minha novela. Ah, Senhor, eu curti meu futebol. Ah, Senhor, eu curti isso, aquilo, outro. Deus vai olhar assim para você, ó: maldito, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus nos chamou para ser testemunha, pregar o evangelho e anunciar as boas novas de salvação. Meu irmão, minha irmã, não perca tempo. Não perca tempo. Jesus está voltando. O tempo do fim se aproxima. E só vai para o céu, não se iluda. Cuidado com certas palavrinhas que diz que todo mundo vai para o céu. Isso é mentira. Todo mundo não vai para o céu, não. Vai haver seleção. Só vai para o céu lavado e remido o sangue do Cordeiro. Não se iluda.
Escapa-te pela tua alma enquanto é tempo. Tem um monte de pastor e um monte de pastor aí garantindo o céu para todo mundo. Você é dono do céu por acaso? Você é dona do céu? Para ir para o céu tem que abandonar o pecado. Para ir para o céu tem que abandonar a mentira do mundo. Para ir para o céu tem que abandonar a feitiçaria. Para ir para o céu tem que abandonar a imoralidade, a abominação, o incesto, a zoofilia, as mentiras do mundo. Tem que abandonar os vícios da bebedeira, os vícios dos cigarros, os vícios da prostituição. Como é que você vai para o céu se você está praticando as coisas do mundo? Ah, meu pastor me garantiu. Ele é mentiroso. Só vai para o céu se abandonar o pecado. Aí sim você vai para o céu. Aí aqui, ele no primeiro versículo 14, ele está expressando o cheiro do conhecimento. Quer dizer, que ele não estava perdendo tempo. Ele estava pregando, anunciando, bendizendo e falando da parte de Deus. Aqui nas redes sociais mesmo, irmão. Rapaz, pelo amor de Deus, vou ter até cuidado no que eu vou falar. Meu Deus do céu. Nas redes sociais mesmo você vê um montão de crente perdendo a identidade cristã, irmão. Cristão, ó, o recado aqui agora é para os cristãos. Não tô dando recado para os ímpios, não. Tô dando recado aqui para os cristãos. Um montão de cristão aqui nas redes sociais, irmão, mostrando coisas que não é para mostrar. E entrou na teoria do diabo que diz que o bonito é para se mostrar. Bonito é para se mostrar, então vou mostrar. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso que é bonito para se mostrar. Porque a palavra de Deus mostra que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, irmão. A Bíblia diz assim: vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, a responsabilidade é sua de cuidar do templo que é o teu corpo, andando com a sã doutrina, como a palavra de Deus ensina, com senso de pudor e caráter. Onde já se viu isso, gente? Pelo amor de Deus. Rede social é a última oportunidade que os cristãos têm, ainda antes do arrebatamento da igreja, para falar a verdade do evangelho. Você está com vergonha de falar a verdade do evangelho? Ah, você está enquadrado, né? Você não quer falar a verdade, porque senão o pessoal vai saber que você a vida inteira mentiu, né? A verdade está aí. Só não vê quem não quer. Um rapaz chegou para mim e falou assim: irmão, você tem que dar uma maneirada, que os tempos hoje são outros. E eu falei: por quê? Os tempos hoje são outros, irmão. Fale só do amor. Não fique falando do juízo, pecado, justiça. Fale só do amor. Eu falei: mas a palavra de Deus ela tem que ser completa. Deus é amor, mas é justiça. Deus é misericórdia, mas é cobrança. E ao culpado, Deus não vai tirar por inocente. Aí, né, você não tem jeito, não. Não se trata de mim, cara. Se trata da palavra de Deus. A palavra de Jesus ensinou isso. Jesus quer que nós falamos desse jeito. Céus ou inferno. Se não tiver com Cristo, vai para o inferno. Se tiver com Jesus, vai para o céu. Simples assim. Muitos não pregam mais a verdade do evangelho como a verdade é, porque está enquadrado, irmão. Já tem um tempo, né, que o pastor da tua igreja não fala a verdade. Você não estranhou, não? Já tem um tempo que a pastora da tua igreja não fala a verdade. Você não estranhou, não? Não tem alguma coisa estranha no ar, não? Ah, tem não, né? Será que a goró já tomou conta? Será que os vícios já tomou conta? Será que a prostituição já tomou conta? E tudo isso a palavra de Deus condena. Irmãos, irmãs, existe muita gente enganada pensando que vai para o céu e não vai.
Não estou julgando. Guarde isso que eu estou falando. Não estou julgando. Eu estou alertando. Julgar é você falar uma coisa que você não tem certeza. E o que eu estou falando, eu tenho certeza que está na Bíblia. Muita gente pensa que vai para o céu e não vai. Pega a palavra de Deus como um espelho e veja o que você está praticando e veja se a Bíblia concorda. Aí você vai entender o que eu estou falando. Quando o rico chegou no inferno, ele entendeu que ele pensou que estava salvo e não estava. Livro de Lucas, capítulo 16. Lá embaixo ele fica desesperado. Ele começa a gritar no inferno, ele começa a urrar, ele começa a ficar desesperado, ele começa a sentir sede. E de repente ele olha de longe, quem ele vê? O mendiguinho Lázaro, aquele que ele muito humilhou, que ele muito desprezou. E ele vê o pai Abraão. Pai Abraão, peça aqui a Lázaro, molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E aí, meu irmão e minha irmã, ainda vai ficar nessa ainda? Ainda vai ficar nessa? O que adianta você fazer campanha disso e aquilo outro e a tua alma não estiver salva? O que adianta você tiver tudo nessa vida e a sua alma não estiver salva? O que adianta você obter e depois que morrer vai ficar tudo aí? Vai ficar para o próximo! Vamos continuar, versículo 15. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nós que se salvam e nos que se perdem, para este, versículo 16, certamente, cheiro da morte para a morte, mas para aqueles, cheiro da vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? A palavra de Deus é bem clara. A palavra de Deus não engana ninguém, não adianta. A palavra de Deus não engana. Depois, naquele grande dia, não adianta nem chegar lá em cima e querer falar assim, Senhor, no teu nome nós profetizamos, falamos em mistério, curamos enfermos, expulsamos até os demônios, Senhor. E o Senhor vai nos rejeitar? Está lá no livro de Mateus isso, o que a Bíblia diz? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade quer dizer todo e qualquer tipo de pecado, desde o mais baixo ao mais alto, a imoralidade, a abominação, o incesto, a zoofilia, os vícios das bebidas, das cachaças, os vícios do cigarro, das drogas, os vícios das prostituições elevadas, tudo quanto é tipo de coisa que a palavra de Deus condena. Se você tiver enquadrado, você vai queimar no fogo do inferno, não vai para o céu. Aí aqui está ele dizendo, cheiro da vida para a vida, cheiro da morte para a morte. É a palavra de Deus que diz, irmão. Só estou reproduzindo aquilo que está escrito. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, irmão? O que adianta? Não valeu a pena viver nessa vida. Se você viveu, ganhou, obteve, granjeou e de repente no final da vida a tua alma foi para o inferno, não valeu a pena viver aqui. Era melhor ter morrido como mendigo e ter se salvado do que tido alguma coisa e ter ido para o inferno. E isso tem respaldo bíblico, tá? Isso tem respaldo bíblico. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, mais bem-aventurado aqueles que saem de um velório do que de uma festa. Quando eu li isso no livro de Provérbios, irmão, eu fiquei assim pensando, meu Deus, feliz quem sai do velório do que quem sai de uma festa? Olha, irmão, eu demorei 1 ano para me entender esse termo. Não é porque eu era burro e ignorante, não. É que eu fui pegar todas as referências possíveis para mim depois falar. Antes de eu falar qualquer coisa, eu vou analisar, vou estudar, vou ver todos os escritos, vou consultar os espíritos, porque eu sempre consulto os espíritos. Consultar os espíritos. Aí depois que eu tiver a resposta concreta, eu vou passar para frente.
para não se tornar uma fofoca espiritual, porque tudo aquilo que eu passo para frente como mentira é fofoca espiritual. Deus não vai aceitar. Aí veio o entendimento na minha mente. Sabe por causa de que Deus falou isso? Através do servo dele? É melhor sair de um velório do que de uma festa? Porque de um velório, a pessoa sai consciente, sai pensando na vida. Meu Deus, o meu amigo morreu. Meu Deus, a minha mãe morreu. Meu Deus, meu pai morreu. Meu Deus, conhecido morreu. Eu tenho que me consertar com Deus. Daqui a pouco quem sou eu? Já pensou se for daqui a pouco? É isso que a Bíblia quer dizer, que a pessoa sai consciente, irmão. Agora numa festa, alguém vai pensar no amanhã numa festa? Alguém vai pensar se vai morrer daqui a pouco, naquele exato momento? Claro que não, tá todo mundo no eu. Você entendeu? É isso que a Bíblia quer dizer. Temos que ter a nossa consciência em Cristo Jesus, que a vida nessa vida é passageira. Por isso que aqui o apóstolo Paulo, ele começa a dizer, cheiro da vida para a vida, cheiro da morte para a morte. O que você está exalando? Como a Bíblia, e como o termo que eu já ouvi, a pessoa só fala do que o coração está cheio. E a Bíblia fala sobre isso também, que a pessoa só vai expressar do que o coração está cheio. É fácil de identificar quem é de Deus e quem não é. É fácil de identificar uma pessoa maligna e uma que não é maligna. Olha o comportamento dessas pessoas. Olha o tipo de amizade dessas pessoas. Você só vai pro abismo, pro buraco, pra forca, pra furada se você quiser. Como naquele provérbio que diz no mundo, me diga com quem tu andas e eu vou dizer quem tu é. É melhor você andar sozinho do que mal acompanhado. Sabe por quê, irmão? A nossa vida nessa vida é muito pouca. E a Bíblia diz o quê? O que a Bíblia diz? No livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 17. Não viva demasiadamente e impiamente, senão morrerias fora do seu tempo. Opa, peraí. Fora do seu tempo. Quer dizer que tem um tempo certo para morrer, irmão. Muitas pessoas estão morrendo antes do tempo por desobediência à palavra de Deus. Deus queria até prolongar os seus tempos de vida, mas olha como é que essa pessoa viveu. Irmãos, irmãs, o que é dele, ele vai levar, ele vai recolher. Agora, o que é do diabo, ele vai levar também, ele vai recolher, irmão. Na mensagem anterior, Deus me deu uma revelação diferente. Eu vou repetir aqui, né, nessa live. Mais cedo, eram umas 8 e pouca da manhã, Deus me deu uma revelação muito forte, irmão, mais cedo. Você que não teve a oportunidade de ouvir a primeira live, que eu vou fazer 4 lives aqui hoje, essa é a segunda live, glórias a Deus. Na live mais cedo, Deus falou numa profundidade tão grande que a morte só vem quando vem o decreto de Deus. Se Deus decretar lá em cima que meu tempo acabou, teu tempo acabou, não adianta espernear, irmão. Isso Deus falou com o profeta Isaías. Isaías, leva o recado pro rei, para ele colocar a casa em ordem, que ele morrerás e não viverás mais. Isaías dá o recado e vai embora. Profeta que é profeta é assim, dá o recado e vai embora, não fica fazendo rodeio não. O rei virou pro lado, isso está na Bíblia, e orou, Senhor, eu tenho sido justo ao teu santo nome. Eu tenho colocado tua casa em ordem, Senhor. Me dá mais uns tempinhos de vida? Hein, Senhor, por favor? A Bíblia diz que Deus ouviu lá em cima, mandou o profeta voltar. O profeta voltou e falou, rei, Deus acrescentará alguns anos a mais de vida e vai abater todos os teus inimigos ao redor do reinado. E ali prolongou. Eu acredito, irmão, que daquela data até a data que Deus falou, imagine como é que ficou a mente e o coração daquele rei. Ele correu contra o tempo, irmão. Expandiu a obra, fez a vontade de Deus, avisou os seus familiares e depois veio o tempo do recolhimento. Ele partiu como qualquer um vai partir, irmão. Como que tu tá vivendo nessa vida?
Você já se olhou, já se examinou? Porque nem eu que tenho que te examinar. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem, para saber se ainda está no caminho. Examine-se. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, onde nós lemos. E outra, todo decreto de morte vem do céu. Todo decreto de morte vem do céu, não vem do diabo. O diabo só tem o título: matar, roubar e destruir. Mas se você continuar pecando contra o Criador, Deus vai decretar lá em cima, o teu tempo vai acabar. Porque até o ímpio, aquele que não é cristão, para morrer, ainda depende do decreto de Deus, não do diabo. Porque tu acha que o diabo não está doidinho para agarrar no teu gogó para te matar? Com certeza, que é o título do Satã. O diabo não tem pena de ninguém, irmão. Nem dos demônios que andam com ele, Satanás tem pena. A essência do diabo é ser mal mesmo. E todos aqueles que têm uma essência mal está sendo guiado pelo maligno e precisa se libertar para morar no reino dos céus. Deus me chamou para isso, para falar a verdade. Eu não estou aqui nas redes sociais para fazer rodeio. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: irmão, você está confundindo as coisas. Eu falei: por quê? Rede social não é para isso. Eu falei: não gostou não, sai da minha live. Não gostou não, me bloqueia, exclui. Tem recurso para isso. Você não é obrigado a me seguir. Aqui, no meu endereço, é só para quem verdadeiramente quer ir para o céu. Porque aqui eu vou falar a verdade. Aqui eu posto vídeo de igrejas que são igrejas sérias, que estão lutando contra o diabo, está pelejando para salvar a tua alma. Cheiro da vida ou cheiro da morte? O que está te rodeando? É a Bíblia que diz. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Vou ler de novo. É a Bíblia que diz. O que está te rodeando? É a morte ou é a vida? Porque para Deus, vou ler de novo, em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Vou ler o versículo 15 e 16. Porque para nós somos o bom cheiro de Cristo. Nós que se salvam, e nos que se perdem, para estes certamente o cheiro da morte para a morte, mas para aqueles, cheiro da vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Está na Bíblia. O que você precisa saber, está na Bíblia. Você já ouviu falar da poesia dos mortos? Está na Bíblia também. Está na Bíblia também. Tudo que nós, irmão, precisamos saber, está na palavra de Deus. Tudo no mundo espiritual está na palavra de Deus. Por isso que você precisa se orientar pelas escrituras sagradas, porque através da palavra de Deus você vai saber a verdade. Irmão, aonde é que está a poesia dos mortos? Naum, capítulo 3, do versículo 3 em diante. Olha o que diz lá. E haverá abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, e muitos tropeçarão nos seus corpos, por causa da muito grandiosa meretriz, da mestre das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. O teu comportamento nesse mundo é o que vai determinar se você vai se salvar ou você vai se perder. Cuidado com o pastor mentiroso, cuidado com a pastora mentirosa, que diz que todo mundo vai para o céu. Isso é mentira. Só vai para o céu lavado e remido no sangue do Cordeiro. Céu não é bagunça para aceitar todo mundo lá em cima. Senão, Satanás e os demônios não teriam sido expulsos. O inferno não teria sido feito. O inferno só foi criado, só foi feito porque Satanás e os demônios se rebelaram contra Deus. Deus expulsou esses anjos de lá e os enviou para o inferno. E todos os ímpios desobedientes à palavra de Deus irá também ao inferno. Por isso, quando uma pessoa chegou para mim e falou assim: irmão, meu pastor liberou. Falei: é mesmo, é? O pastor dos pastores liberou? Você viu na Bíblia se está autorizado fazer isso aí? Meu amigo, minha amiga,
entenda uma coisa. Não é o teu dinheiro, não é a tua herança, não é o teu carro, não é os teus bens, não é a tua moto, não é a tua bicicleta, não é o que você tem que vai determinar a tua salvação. O que vai determinar a tua salvação é se a sua mente, o seu coração está limpo, está puro, se você verdadeiramente abandonou as mentiras do mundo, se você verdadeiramente abandonou o pecado e quer realmente morar no reino dos céus. Você pode ser o melhor ofertante da igreja, irmão. Hoje eu dei meu dízimo na igreja, dei 3 contos lá na igreja. Você acha que isso vai te salvar? Não vai te salvar, não. O que vai te salvar é se verdadeiramente você abandonou o pecado, irmão. Olha, entenda uma coisa. Criaram termos aí para botar medo em pregador e em pregadora. E tem muito pregador e pregadora está com medo porque não estuda a Constituição. Se estudasse, não estaria com medo. Não estuda a lei do homem. Criaram esses termos, preconceito, racismo e discriminação. Aí muita gente está com medo de pregar a verdade por causa disso. Irmão, é só você falar a linguagem da Bíblia e não terá jurisprudência contra você. Não precisa citar nome de ninguém. Ah, é você, ah, é você, ah, é você, ah, é você, ah, é você. Não, pregue só a Bíblia, desde que o Espírito Santo vai fazer a obra. Eu preguei numa determinada igreja, que eu não vou citar o nome aqui. No final do culto, uma pessoa foi em cima de mim. A pessoa foi em cima de mim e falou assim: irmão, você falou de mim, tá jogando letra pra mim? Assim mesmo. Eu nunca tinha visto a pessoa. Aí eu falei: vem cá, eu te conheço? Aí a pessoa falou: não. Citei seu nome? Aí a pessoa falou: não. Falei de você? Aí a pessoa: não. Apontei na tua direção? Aí a pessoa: não. Então como é que você estava dizendo que eu estou jogando letra para você? Se eu preguei só a linguagem da Bíblia, naquele dia, irmão, naquele culto eu falei sobre pecado, juízo e justiça, e ele estava enquadrado em tudo isso, e eu não sabia. Então o que acontece? Se a consciência, irmão, ardeu aqui, levanta a mão pro alto e agradeça a Deus, porque a do rico em Lucas 16, quando ardeu, ele já estava no inferno e não tinha mais como se consertar. Você vai esperar parar no inferno para tentar se consertar? Aí vai ser tarde demais, irmão. Ah, o meu pastor liberou. O teu pastor não é o dono da verdade para dizer que você vai para o céu. O dono da verdade é Jesus. O dono das escrituras é Deus. O Espírito Santo está querendo te convencer aqui hoje. Abandona o teu pecado para morar nos céus. O teu pastor não comprou o reino dos céus. O reino dos céus ainda pertence ao Criador. E outra, pecado ainda é pecado aos olhos de Deus. Se você estiver praticando pecado, você vai queimar no fogo do inferno, não vai morar no céu. Escute o que eu estou te falando. Eu estou falando pro teu bem, eu não quero o teu mal. Imagine se você morrer de hoje para amanhã. Deus te deu a oportunidade aqui agora para você se consertar. Eu estou fazendo a minha parte porque eu sei que eu não vou viver muito tempo. Eu quero chegar no céu de cabeça erguida, irmão. Eu não quero chegar no céu de cabeça baixa. Eu não quero ficar sem graça perante aos olhos de Deus ou perante Jesus e baixar a cabeça. Senhor, me perdoa, Senhor. Era pra mim, tinha que ter falado a verdade, eu não falei. Perdoa, Jesus, por favor. Tu acha que ele vai te perdoar? Você acha que ele vai aceitar essa lágrima de crocodilo? Essa lágrima de mentiroso? Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade, e serás lançado no fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos. Tempo de se consertar é agora, irmão. Irmão, morreu pastor, dói daí, irmão. Morreu diversos pastores e pastora. Eu estava ligadinho, antenado, irmão. E a maioria desses pastores que morreram era tudo defraudador da palavra de Deus. Eu falei a maioria, eu não falei todos. A maioria era tudo defraudador e defraudadora, que falava que nem tudo é o que está escrito. Mas antes dessa tempestade vir, Deus avisou: se conserte, que senão eu vou recolher. O Davi Miranda mesmo, o missionário Davi Miranda, esse eu estou citando o nome.
Eu tô com a minha consciência tranquila. Eu amo aquele missionário. Amava, né? Que ele já se foi, que ele esteja num bom lugar. O missionário Davi Miranda mesmo, irmão. Veja a última profecia dele. Antes de Deus o recolher. Veja a última... tô até arrepiado aqui, meu Deus do céu. Veja a última profecia, irmão, do pastor... Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus, rapidinho. A última profecia do pastor Cizino Bernardino. Irmão, as duas profecias cruzando uma com a outra, encaixando uma com a outra, está se cumprindo tudinho. Deus vai recolher mais gente que está em desobediência. A palavra de Deus só vai permanecer quem estiver fazendo a vontade do Criador. E outros Deus vai recolher porque chegou a hora, hein? Ah, papai do céu. Meu Deus do céu. Veja a hora de chegar aí no seu paraíso. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Deus está colocando essa palavra no meu coração para falar aqui. Tá murmurando? Tá murmurando? Vai falar com Deus. Não gostou, não? Sai da live, me bloqueia, me exclui. Tem outros endereços para você aí. Tá cheio de endereço aí, ó. De oba-oba. Tá cheio de endereço aí que fala a linguagem que você gosta. Fique como ficar, venha como estás e fique como quiser ficar. Mas para ir para o céu, não. Venha como estás e se conserte se quiser morar lá. A última pregação... E última... Meu Deus do céu. Será que chegou a minha hora? Esse negócio de última toda hora. A pregação que eu preguei domingo agora na igreja... Foi uma revelação muito forte, irmão, lá na minha igreja. A pregação que eu preguei agora. Meu Deus do céu, você que não assistiu, assista ela. Já tá lá no meu canal no YouTube. Olha a revelação do início até o final. Eu tô tentando segurar, eu tô tentando parar. Tô tentando encurtar a mensagem para passar pro meu evangelista, que eu gosto muito dele lá na minha igreja. E eu tô tentando encurtar e aí vindo mais revelação. Daqui a pouquinho o céu se abriu, irmão. E Deus me mostrou algo muito profundo, irmão. Irmãos e irmãs, se você tivesse noção o que é morar no reino dos céus, você nunca mais andaria segundo o curso desse mundo. Meu Deus do céu, no céu, irmão, você não vai se preocupar mais com salário mínimo. No reino dos céus, você não vai se preocupar mais com conta. No reino dos céus, você não vai se preocupar mais com compra, com as coisas dessa vida. É só glória, é só alegria, é só paz e agradecimento pela salvação de nossas almas. Entrega a tua vida a Jesus, se conserta com Ele, abandona todo tipo de pecado para você poder morar no céu, meu irmão. Deus me deu uma revelação. O Pai de todos os espíritos veio até mim e me revelou algo. Se eu já sou desse jeito, eu fiquei mais rigoroso ainda comigo mesmo, me separando mais ainda para Ele. Irmão, eu vou passar para você porque Deus me autorizou. Outras coisas Deus não me autorizou a falar. Mas isso aqui eu vou falar que Deus me autorizou. Deus me revelou o significado de estar no paraíso e no reino dos céus. E ali eu já estava naquele lugar, com vestimentas brancas e compridas. É pudor, senso do pudor. Deus não quer os cristãos e as cristãs mostrando tudo nas redes sociais. Quer mostrar, mostra só pro teu marido. Nas redes sociais é lugar de mostrar a palavra de Deus. E você, marido, quer mostrar, mostra só pra tua esposa. Eu já estava no reino dos céus. Estava no paraíso, lugar de glória, irmão. Estava montado em cima de um cavalo branco. E eu olhava assim para as pessoas ao meu redor. Eu via elas e elas não me viam. E eu olhava assim e falava, meu Deus, eles têm que vir para cá, Senhor, para esse lugar de glória. Meu Deus, eles têm que vir para cá, para o paraíso, Senhor, também. Aí Deus falava comigo assim, meu servo, nem todos virão para cá. A salvação da alma é um privilégio para poucos, mas porque são os poucos que estão perseverando até o fim. O meu filho Jesus, quando estava na terra... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
Ele apregoou dizendo e falando: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E agora tu estás vendo aí na revelação que eu estou te mostrando, poucos se salvando e muitos indo para o inferno. Meu filho, eu não quero que essas pessoas vão para o inferno, mas a desobediência à minha palavra, a desobediência ao meu filho Jesus, o desprezo ao Espírito Santo, fará essas pessoas queimar no fogo do inferno. E quando chegar no fogo do inferno, eles vão se arrepender e será tarde demais. E eu falando, e eu pregando, anunciando, falando, chamando as pessoas não me ouviam, irmão. Aí daqui a pouquinho eu acordava. Falei, ai meu Deus do céu, deixa eu voltar para ir de novo, Jesus. E a voz de Deus falou comigo, tu virás. Mas enquanto estiveres aí, continue pregando a minha palavra. Meu Deus do céu. Último versículo. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus. Presença de Deus. Eu tenho lutado, irmão. Tenho lutado até o dia de hoje para as pessoas se converterem. Mesmo do meu jeito. Mesmo do meu jeito. Eu sei que muita gente não acredita no ministério que Deus me deu, mas eu estou pouco me lixando para isso. Pouco me lixando. Eu sei que Ele me chamou, me separou, me vocacionou. Eu era do mundo, eu estava no mundo, eu não era nada, não conhecia nada de Deus. Não tinha a presença de Deus, não sabia cantar, não sabia tocar, não sabia pregar, não sabia nada do que eu sei hoje. E tudo do que eu sei eu agradeço a Ele. E eu procuro agradecer a Deus com a minha vida, falando a verdade aonde eu estiver, pregando o evangelho em qualquer canto em que eu estiver. E procurando cortar certas amizades que já não tem mais a visão do céu e fica tentando nos tirar do reino dos céus. Porque você vê, irmão, quem é de Deus e quem não é. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: você nunca vai ser feliz desse jeito. Você tem que ser que nem a gente. Se essa pessoa soubesse o que é a verdadeira felicidade, irmão, não teria nem falado aquilo para mim. Irmão, eu me sinto tão feliz servindo a Deus, do fundo do meu coração. Se Ele falar que vai me levar hoje, irmão, você acha, eu nem espernei e falei, Senhor, pode levar agora. Se você pudesse ver o que eu vi e sentir o que eu senti, você nunca mais abandonava o caminho da verdade. Nada ia te escandalizar. Você ia ficar firme até o final, irmão. Você não ia desistir do caminho. Você ia ver que a vida nessa vida é passageira, irmão. A vida nessa vida é passageira. A Bíblia diz, seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Quantos que já se foram, irmão? Nesta data mesmo de hoje, data de finados, muitos estão lembrando daqueles que já foram, conhecidos, não conhecidos, de perto, de longe, parente, não parente. Só que uma coisa eu sei, irmão. Aqueles que já se foram estão melhor do que nós. Estão num lugar melhor. E detalhe, se você fosse perguntar a ele e ela que se salvou, não que se perdeu, mas o que se salvou, vem pra cá, volta aqui pra terra. Vamos lembrar aqueles velhos momentos da gente? Sabe o que eles vão dizer? Tá maluco? Tá doido? Foi um custo para chegar aqui no paraíso? Olha, por um fim, quase perdi a salvação. Agora eu tô aqui no paraíso.
Você quer que eu volte aí para a terra, se materializar de novo naquele corpo, para ficar dependendo de feijão e arroz e de um mísero salário mínimo para sobreviver? Nananina, não. Deixa eu aqui no céu mesmo, no meu paraíso, que é bem melhor, que aqui eu não tenho mais preocupação nenhuma. E vocês que perseverem até o fim para se salvar, porque o dia do Senhor já está chegando. Escapa-te pela tua vida enquanto é tempo. A minha parte eu estou fazendo, irmão. Deus me chamou para isso. Muitos são irrelevantes, não vou mentir. Muitos são as provas, as adversidades, os tititi, os comentários alheios, pessoas que estão indo para o inferno, porque só fala mal de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é quem está indo para o inferno. Ah, mas você falou do pastor. Eu falei, citei seu nome? Ah, você falou da pastora. Citei seu nome? Eu falei na linguagem bíblica, conforme a Bíblia diz, ai dos pastores que não apacentam o meu rebanho, ai dos pastores que não pregam a palavra como tem que pregar, ai dos pastores que defraudam a minha palavra. Mas aquele que fica falando mal do homem de Deus, da mulher de Deus, e dando até o nome, ó, fulano de tal, você vai para o inferno se você não se converter. Se tá ruim para tomar conta da tua vida, como é que você vai tomar conta da vida dos outros? Vai se converter, seu mentiroso. Vai caçar um trabalho, se é homem. Ou se é mulher, vai caçar a louça e para de ficar fofocando com a vida dos outros. Porque senão desse jeito você vai queimar no fogo do inferno. O inferno te aguarda quentinho lá embaixo, no caldeirão de Satanás. E isso tudo tá na Bíblia, tá? Jesus falou, como escapareis da condenação do inferno? Como? Aonde o bicho não morre, o fogo não apaga, e é gritos e ranger de dente. Os que estão no paraíso estão bem, mas os que estão no inferno estão apavorados, irmão, desesperados, querendo uma nova oportunidade, não tem mais. É só você ir lá em Lucas 16 que você vai ter uma noção dessa realidade. Tudo que você precisa saber está na Bíblia, irmão. Eu fiz um estudozinho sobre vida após a morte, dentro desse detalhe que nós falamos aqui. No livro de Lucas, capítulo 16, versículo 22, quando a pessoa morre salvo em Cristo Jesus, vem dois anjos, pega aquele salvo, porque o salvo não sabe, você sabe como chegar lá no paraíso? Você não sabe, né? Nem eu. Então, é necessário quem saiba o endereço vir nos buscar quando a alma se desprender do corpo. Então, a alma se desprende do corpo. Quando o homem morre, ela fica vagando ali entre o corpo. Quando ela fica vagando ali, aparece o anjo para levar ao paraíso. Isso é o salvo. Agora, o perdido, aquele que não quis se salvar, ficou seguindo o segundo curso desse mundo. Irmão, quem vem buscar? Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. A morte, a cavalo amarelo, e com ela, o inferno. Você entendeu? Então, o que é de Deus, ele vai levar. E o que é do diabo, ele vai levar também. Por isso que você precisa ler a Bíblia, irmão. Porque quando vem o decreto lá de cima, não tem como correr. E quem dá esse decreto é Deus. Livro de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Olha o que Deus falou para aquele rico. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tem preparado e para quem será? A parte do quem será, irmão, é que você tem que raciocinar. Quem será? Quem vai vir te buscar? Jesus ou Satanás? Você já parou para pensar sobre isso? Que a hora pode chegar. Entendeu? Um dos apóstolos em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quer dizer, para mim o viver é Cristo. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar pregando, testemunhando, fazendo a obra de Deus. Mas chegou o tempo de morrer, ganhei. Estou indo para um lugar melhor, irmão. É o que o apóstolo quer dizer. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, onde tudo começou, e o pó volta à terra como era. O pó volta à terra como era, irmão. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, nu eu vim e nu eu vou retornar.
confirmando assim a palavra de Jesus que diz: não trouxemos nada para essa vida. Nada. Nada vezes nada. Glórias a Deus. No livro de Salmos, ainda é mais realista ainda. Olha o que diz no livro de Salmos. Salmos 49, versículo 10. E morre e deixa seus bens a outro. Não é assim? Não é assim? Se você é casado, o marido morreu, a mulher vai ficar aí. Ela casa de novo se quiser. Algumas seguem a vida e casa de novo. Ou vice-versa. Você morre, deixa a casa, bens, móvel, carro, moto, salário, deixa tudo aí, não leva nada. É o que diz a palavra de Deus: não trouxemos nada para essa vida e dessa vida para outra não levaremos nada. Está a Bíblia aqui sinalizando no livro de Salmos 49, versículo 10. E o detalhe, aqueles que são apegados a um montão de gente, despreza até a palavra do Senhor e despreza Jesus por causa dos outros. Aqui, ó. Eclesiastes capítulo 2, versículo 10. Ó. Total esquecimento haverá na sua morte. Irmão, quando morrermos, eu te garanto, os que ficarem aí, pode reparar acerca daquela pessoa que morreu com 3 meses ou menos, as pessoas não lembram mais. A vida continua, gente. Fulano já se foi. A vida continua. Isaías capítulo 40, versículo 17. O homem sem Deus é menos do que nada. Realmente, é mesmo. O homem sem Deus é menos do que nada. Isaías capítulo 41, do versículo 11 ao 12, ó, como nada é. O que nós somos sem Deus? O que nós somos sem Jesus? O que nós somos sem o Espírito Santo? Nada, irmão. Só somos alguma coisa porque Deus está em nossa vida. Porque se morrermos, irmão, vai ficar tudo aí. Não vai levar nada. Caia na real, aceite a Jesus enquanto é tempo. Ó, no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz: ó, não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra não levaremos nada. Isso tudo eu fui estudando, irmão, sobre a morte. Tudo eu fui estudando, pesquisando na Bíblia. É aquele detalhe que eu falei no início. Para mim falar qualquer coisa, eu tenho que ter certeza, eu tenho que analisar, estudar, pesquisar, para mim não acabar fazendo uma fofoca espiritual. Fofoca espiritual é tudo aquilo que é mentira, que a Bíblia não mostra, não condiz, irmão. Vamos continuar. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Sabe por causa de quê? Caiu na mão do homem, Deus tira. Caiu na mão do diabo, Deus tira. Caiu na mão de Deus, não tem quem possa tirar. E nem eu quero sair. Vamos continuando. Salmos 116, versículo 15. Preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos. Deus fica feliz quando um santo, ó, parte dessa para melhor. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu, e a alma vai direto para o paraíso. Mas se não tiver Jesus, vai direto para o inferno. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Ó. A nossa vida é como um vapor. Existimos e daqui a pouquinho deixamos de existir. Rapaz, tem um amigo meu, há muito e muito tempo atrás, um ex-amigo meu porque já morreu. Só ele mexia na minha bicicleta. Só ele. Mais ninguém. De repente, um certo dia, o Espírito de Deus falou comigo assim: meu servo, fale com ele para ele acabar com essas amizades, porque essas amizades o levará ele à morte. Sim mesmo, Deus falou comigo. Aí eu cheguei para ele e falei: rapaz, você é cristão? Aí ele: não sou cristão não. Rapaz, eu estava aqui agora, Deus falou comigo para me te dar um recado, rapaz. Eu não sei se você vai aceitar, mas eu vou falar. Aí ele achou meio estranho aquilo, né? Aí: pode falar, irmão, o que foi? Falou: ó, Deus mandou você acabar com essas tuas amizades, porque essas tuas amizades vai te levar à morte. Aí o que ele falou comigo? Que é isso, irmão? Vocês são os meus melhores amigos, rapaz. Conheço eles desde pequeno.
Aí eu falei, rapaz, mas Deus não mente. Deus está falando comigo. Deus não mente. Aí tá, né? Entreguei o recado, fui embora. Aí passou um cristão, ele chamou o cristão e falou, vem cá, você conhece aquele irmão lá? Apontando para mim. Aí ele, sim, conheço, aquele irmão lá, ele é... Ainda bem que quando ele parou o cristão era crente de verdade mesmo, porque se ele para um pirata, ia falar besteira. Não, aquele lá é profeta do Deus Altíssimo, rapaz. Se ele te falou alguma coisa, pode acreditar, vai acontecer. Aí ele ficou meio temeroso, mas não quis me ouvir. Aí, naquela semana, eu estou pregando numa emissora de rádio. Quando eu termino de pregar, um cristão que estava perto, que viu a profecia que Deus me usou para ele, foi até mim e falou assim, irmão, aquela profecia que você entregou, rapaz, se cumpriu, irmão, se cumpriu com uma semana. Eu falei, o que foi que aconteceu? Olha, os amigos daquele rapaz fizeram uma fofoca mentirosa dele, entregaram ele para a situação, e a situação não quis acreditar na conversa dele e mataram ele. Só que naquele dia Deus falou comigo assim, fala para ele qual é a intenção que esses amigos dele tá querendo fazer com ele. Aí Deus me detalhou, e nem assim por isso ele não quis acreditar. Falei, rapaz, esses teus amigos aí, Deus falou comigo o seguinte, um tá de olho na tua mulher, o outro tá de olho no teu carro, o outro tá de olho nos teus bens, o outro tá de olho na tua loja, e o outro tá de olho no teu dinheiro, rapaz, acorda! Ele, que é isso, irmão? São meus amigos, rapaz. São meus amigos. Mas Deus mandou eu entregar, eu entreguei. O que aconteceu? Os amigos dele levou ele pro abismo. Amigo, levou ele pro abismo. Aí o que aconteceu? Quando os amigos dele vieram no sapatinho de lã, aquele falso sentimento. Nossa, mas amava ele tanto. Ele era tão que... Por que fizeram isso com esse cambada de mentiroso, irmão? Que fizeram isso com ele, foram eles que entregaram o amigo à morte. Os familiares desse rapaz, sabendo da artimanha e da maldade, rapidamente tirou a mulher dele do local, tirou o carro, tirou tudo que estava na loja, tirou os bens, tirou o dinheiro dele, a loja ficou só no esqueleto e vendeu por qualquer preço, e ele foi embora do local. Mas Deus avisou, irmão. O que a Bíblia diz? Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Por isso que quando as pessoas se aproximam de mim, eu já oro a Deus direto. Deus, que isso? Por que essa pessoa está se aproximando, Senhor? Em espírito eu começo a falar com Deus. É o que você também deve fazer, irmão. É o que você deve fazer. Vamos continuar na revelação, que está muito boa? Aí aqui, ó, a nossa vida é como um vapor. Aí diz, após a alma se desprender do corpo, esse foi um estudo que eu fiz, irmão, que é o mais real possível. Vem 2 anjos celestiais pegar o salvo e levar para o paraíso. Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 22. Vem 2 anjos. Se for o perdido, vem a morte a cavalo amarelo, Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, para levar aquele perdido para o inferno. Aí no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz assim, na sepultura para onde nós iremos, não há obra, indústria, ciência e nem sabedoria alguma. Então tudo que você tiver de fazer, faça, mas faça com Jesus contigo nessa situação. Nunca vá sozinho. Vá trabalhar, leve Jesus. Vá passear, leve Jesus. Vai visitar alguém, leve Jesus. Para onde você for, leve Jesus. Se te chamarem de fanático, doido, maluco, desequilibrado, pode orar. É o demônio manifestou. O demônio quer tirar a tua fé. O demônio quer tirar o teu livramento. O demônio quer afastar a presença de Deus de você. Não permita isso. Perca a amizade, perca o que você tiver, mas não perca a presença de Deus. No livro de Naum, capítulo 3, do versículo 3, eu falei sobre a poesia dos mortos. E haverá
Está escrito lá, irmão. Está escrito lá. É só você lá ler. Todas as passagens bíblicas estão aí. Todas as passagens bíblicas estão aí. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. Quando vem o decreto do céu, igual eu falei, se Deus decretou, irmão, acabou para o ser humano, acabou. Irmão, Deus não precisa de ouro e de prata, não. A própria palavra dele diz: minha ouro e minha prata. Ó, Deus não quer saber do teu dinheiro, Deus não quer saber dos teus bens, Jesus não quer saber do que você tem, não, irmão, do que você tem ou do que você não tenha. O que Jesus realmente quer é a tua alma. Que quando morre vai ficar tudo aí, irmão. Não levaremos nada. Ou me mostra alguém que morreu e levou alguma coisa. Me mostra aí. Eu quero que você me mostre quem morreu alguma vez na vida e levou alguma coisa. Ninguém. Não levou riqueza, não levou herança. E ainda tem umas pessoas com a mente idiotizada, manipulada por esse mundo, por Satanás e os demônios. Ah, quando eu morrer, eu vou deixar a minha herança pro cachorrinho, é mesmo, é? Quando eu morrer, eu vou deixar a minha herança para os animais, nada pro ser humano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Liberte-se desse mundo. Liberte-se desse mundo. Eu estou servindo a Jesus, irmão, desde 1997 até hoje. Bem dizer, eu me converti no período do grande avivamento. Em 1997, eu sou um dos sobreviventes do avivamento. Eu vi o avivamento de perto. Eu vi o paralítico andando, o mudo falando, o surdo ouvindo, paralítico andando, cego enxergando. Ai, meu Deus do céu, eu vi essas maravilhas de perto. Tudo isso é real, irmão. Por que hoje não está havendo o operar de Deus, irmão? Por quê? O povo hoje está muito mundano, se mundanizaram muito. O mundo entrou na igreja. Veja como a igreja está hoje. Hoje ninguém mais quer ser servo, não. Quer ser artista. Hoje é celebridade dentro da igreja, é artista, é famoso, é um monte... Veja as letras agora da atualidade, as letras dos louvores. Não tem mais Jesus no meio, não, irmão. Não tem mais juízo no meio, não. São poucos aqueles, e muito pouco mesmo, os que estão escrevendo música evangélica que colocam o nome de Jesus no meio. Eles têm vergonha do nome de Jesus. E Jesus, olha o que Jesus... Olha como é que o diabo é estrategista, olha só. Jesus falou assim: aqueles que me negarem diante dos homens, eu também os negarei diante do meu Pai. Aqueles que manifestarem o meu nome diante dos homens, eu também os manifestarei diante do meu Pai. Isso é uma estratégia do diabo, colocar a pessoa com vergonha do nome de Jesus, nas letras das músicas, em qualquer situação, para afastar a pessoa de Deus, para essas pessoas queimarem no fogo do inferno e não ter direito ao reino dos céus. É isso que está acontecendo hoje. Aí fica um montão de... o meu pastor liberou. Eu posso porque minha pastora disse que não tem problema. Aí você não consulta a Bíblia, o teu pastor, a tua pastora, e você vai para o inferno. Porque tanto quem ensinou essa palavra erradamente e quem ouviu essa palavra erradamente e aceitou, os dois vão para o inferno. Você quer ir para o inferno ou você quer ir para o céu? É você que decide, ora. Deixa quieto. Vou parar por aqui mesmo. Essa é a segunda live. Ainda vai vir a terceira ainda. A terceira, o porrete vai ser maior ainda. Mas é o porrete na cabeça do diabo, na cabeça dos demônios, e para poder fazer a limpa na pecação em tudo quanto é lugar, tanto até aqui nas redes sociais. Tem muita gente aqui nas redes sociais mostrando muita coisa que não é para mostrar. Quer mostrar? Mostra a palavra de Deus. Prega o juízo divino. Irmão, que é bonito é para se mostrar. É mesmo, é? É mesmo, é? É mesmo, é? Meu Deus do céu.
Eu quero ver quando chegar lá em cima. Ah, Deus, eu mostrei tudo que era bonito na natureza do homem. Aí Deus vai olhar assim, você não tem vergonha na cara mesmo, hein? Você não tem vergonha na cara mesmo. Você se esqueceu que eu deixei lá em Corinto, o meu servo, ele inspirado pelo meu Espírito, eu falei para ele escrever que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e o que destruiu o corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá? Irmão, tô sentindo a presença de Deus tão forte aqui, irmão. Se você não estiver sentindo aí, mesmo, pode ter certeza, você está desviado. Você está afastado da presença de Deus. Aceita Jesus de novo, irmão. Não é vergonha, não. Não é vergonha, irmão. Não é vergonha. Aceita Jesus de novo, irmão. Você está desviado. Não está sentindo a presença de Deus nessa palavra? Não está sentindo? Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus fortona aqui, irmão. Deus está falando comigo aqui, que está falando com pessoas nas redes sociais. Entendeu? Só não está aceitando essa palavra porque está em pecado, vive em pecado e ama o pecado, irmão. Saia do pecado, saia do pecado, saia do pecado para poder morar no céu. Pecado ainda é pecado aos olhos de Deus, irmão. Ah, tá com raivinha, né? Consciência ardeu aqui, né? Agradeça a Deus. Porque a do rico, segundo Lucas 16, quando a consciência ardeu, ele já estava no inferno, era tarde demais. Tarde demais. Ou você quer esperar chegar no inferno para se arrepender? Não, Nanina, não, irmão. Deus está te dando oportunidade agora para isso acontecer. É hoje, não é amanhã. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Eu não estou citando o nome de ninguém aqui. Estou citando o nome de ninguém. Quando eu falei o termo pastor e pastora, eu não citei o nome de ninguém. Eu falei pastor e pastora, porque está na Bíblia. Pastora não diz pastora, diz pastor. Mas eu estou enquadrando os dois, porque se intitulou pastora, pastora também. Glórias a Deus. Os dois. Porque aos olhos de Deus só vai se salvar se for lavado e remido no sangue do Cordeiro. Se tiver verdadeiramente pregando a palavra de Deus e dando testemunho da verdade. Irmãos, que Deus te abençoe nessa live, que Deus colocou no meu coração para falar. Falei, só até aqui. Mais tarde tem mais, entendeu? E Deus vai falar com a tua vida, com a minha vida e com as nossas vidas. Deus está nos usando nessa hora para poder despertar o seu povo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Uma igreja sua que perseverou até o fim. Meu irmão, não é em vão servir a Deus. Não é em vão. Nunca foi. Estou mais de 20 anos na igreja, irmão, servindo a Jesus. Mais de 20 anos. Foi a melhor coisa que me aconteceu, irmão. O mundo para mim acabou em 1997. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Entendeu? Meu irmão, fique na paz de Jesus. Se você quiser conhecer os nossos trabalhos de pregação e louvores, está lá no nosso canal no YouTube, que tem o nome Gelson Bezerra Oficial. Tem lá louvores e mensagem. Inclusive, a mensagem de domingo agora, ó. Meu Deus do céu. Até eu tô me ouvindo. Tá falando, porque a palavra, irmão, ela corta para aí e corta para cá. Ela corta por dois, ela tá servindo só para você? Tá servindo para mim também. Só que eu não tenho medo da verdade, não. Infelizmente, muitos pastores estão com medo da verdade. E em muitas igrejas não tá dando espaço assim para os profetas, para os pregadores, porque os pastores sabem muito bem que se dá muito tempo para profeta e profetisa falar, vai aparecer muita coisa que não é para aparecer. Aí muita gente vai ver, meu Deus, eu estou sendo enganado nessa igreja, eu não sabia. Meu Deus, eu estava caminhando para o inferno pensando que estava indo para o céu. Jesus, tem misericórdia de mim. Descubra a verdade, irmão, enquanto você ainda está nessa vida. Procure saber se realmente você está indo para o céu ou para o inferno. Entendeu? Procure saber. Há quanto tempo o pastor não prega uma mensagem assim? Há quanto tempo o pastor da tua igreja não prega uma mensagem nesse sentido, céu ou inferno?
Por que, irmão, ele não prega? Ó, com medo de perder isso aqui. Tá enquadrado, tá enquadrado. Se ele pregar, ou se ele trouxer algum profeta da verdade para pregar, meu amigo, vai aparecer até o que não aparece, meu Deus do céu. Vai aparecer até que as irmãs nem na água tá usando mais. Vamos se aprofundar muito. Glórias a Deus. Cadê o pudor? Cadê a decência? Cadê a santificação? Deus está te vendo, hein? Deus está te vendo. Você sabe o que você aprendeu no início. Lembra-te do teu Criador e volte a fazer as primeiras obras. Está escrito lá em Apocalipse. Lembra-te de onde tu caíste e volte a fazer as primeiras obras. Senão, virei contra ti e tirarei o teu castiçar. Ah, meu Deus do céu, eu vou entregar tudo aqui hoje, irmão. Meu Deus do céu, tô querendo parar, o Espírito Santo tá segurando aqui. Mas, ó, irmão, não é em vão servir a Deus. Não é em vão. Eu guardo comigo ainda aquele avivamento que eu aprendi em 1997. E não tem quem vai tirar. Eu não deixo ninguém tirar. Chega um ou outro aí, e você tem que mudar assim, mudar assado. Eu falei, muda você, porque eu vou continuar segundo está escrito. Eu vou continuar conforme a palavra de Deus diz. Ah, mas desse jeito você nunca vai alcançar a popularidade que você quer. Eu falei, quem falou que eu quero alcançar a popularidade, irmão? Eu quero chegar no céu. E quem quiser ir junto comigo, que ouça a verdade. É isso que eu quero. Se eu quisesse popularidade, eu não tava pregando desse jeito. Entendeu? Tava igual um montão aí que pensa que é artista. Ai, meu Deus do céu. Deixa quieto, falar um negócio aqui. Mas deixa quieto. Eu convidei um irmão para poder pregar na emissora de rádio. Na emissora de rádio que eu fazia a programação. Só que eu não julguei o irmão, não. Eu fiquei na minha. Pô, o terno do irmão tava tão apertado, irmão. Tão apertado o terno. Que eu acho que se ele soltasse um pum, o terno rasgava. Eu olhei, irmão. De linha, né? Coisa boa, né? Ele, papai me deu. Eu falei, tô vendo. Papai tá bem ajustado em você mesmo. Ajustadinho, meu Deus do céu. Jesus. Aí, mas ele pregou, foi uma benção. Se você quer... Ih, papai, sem querer. Agora que eu me toquei, quem pegou a mensagem que eu tô falando aqui vai saber que eu gravei, ele tá lá no canal no YouTube. Foi um dos pregadores que pregou lá na rádio lá. Eu não julgo ninguém não, mano. Fica à vontade, é Deus que vai julgar, tô nem aí. Vai chegar lá, vai pregar. Tá no convite? É o convidado do dia? Vai pregar. Só não vai pregar se acontecer igual aconteceu um fato. Eu convidei um certo pastor, eu não estou citando o nome, para pregar lá na emissora de rádio. Ele pensou que ele era artista. Olha só como é que é a coisa. Ele pensou que ele era artista, ele confundiu as coisas. Aí chegou um determinado irmão lá na emissora de rádio, bateu na porta, falou, irmão, Paz do Senhor Jesus, o irmão é o irmão Gelson, locutor da Rádio Nova Geração FM. Falei, sim, pois não, o que está acontecendo? Não, é que eu estou com uma carta aqui de referência, eu vim pregar no lugar do meu pastor, porque o meu pastor foi agendado para pregar em outro lugar. Aí eu olhei assim, é mesmo? Sério isso? Ele foi pregar num outro lugar e ele mandou eu vir pregar no lugar dele. Aí eu falei assim, irmão, olha só, me perdoa, entendeu? O cristão tem que ter palavra. Eu tenho palavra até hoje comigo e com Deus. Entendeu? Faz o seguinte. Olha só. Quando der um dia, eu convido o irmão. Mas o irmão não vai pregar aqui não, porque não dá para o irmão pregar. Eu sei que ele ficou triste, irmão, mas a verdade tem que ser a verdade. Vá lá e avisa o teu pastor, com essa carta aí mesmo que você está trazendo, que ele não é artista e ele tem que ter palavra. Cristão que não tem palavra já perdeu visão do reino dos céus há muito tempo. Não dá não, irmão? Pode lavar na paz de Jesus. Aí depois ele veio reclamar comigo. Não, você tem que aceitar o meu representante. Eu falei, eu aceitar? Se você não tem palavra, irmão, quanto mais o teu membro vendo um negócio desse. O teu membro tem que aprender, rapaz. O que é um cristão ter palavra? Se ensina ou não. Ah, mas a outra igreja me convidou. Mas você não foi convidado por mim primeiro? Ah, entendi a tua linguagem. Aqui lá dá dinheiro e aqui eu não tô dando dinheiro. Tá certo, né? Você vai onde dá mais, né? Tá certo. Eu pensei que você era discípulo de Jesus. Você é discípulo de Judas Iscariote. Ele, ó, se mandou, que ele já sabia que eu ia me aprofundar na revelação e, ó, foi embora.
Que negócio é esse, irmão? Tem que ter palavra. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Então, irmão, se você quiser conhecer umas pregações assim fortes, eu sei que não é aquilo que agrada muito, entendeu? Que eu não estou aqui para agradar todo mundo, nem Jesus agradou. Estou aqui para agradar só o Deus Altíssimo, só isso só. Tem umas mensagens assim um pouquinho salgadas lá no meu canal no YouTube, umas mensagens fortes, fala de pecados e justiça, tá lá no nosso canal no YouTube. Se você quiser ir lá assistir, tá lá. O nome do canal é Gelson Bezerra Oficial e deixa Deus fazer a obra na sua vida. Irmão, estou por aqui, estou me espiritualizando, estou orando, estou consultando aqui os espíritos, glórias a Deus. E quando eu falo os espíritos, é o Espírito de Deus, tá? Para depois ninguém ficar fazendo fofoca e falando besteira aí, entendeu? Então, eu estou aqui consultando os espíritos estão passando umas direções aqui legais aqui, entendeu? Para mim poder falar aqui para todos vocês. Então, mais tarde um pouco, nós estaremos trazendo uma outra palavra aqui, de acordo com o que o Espírito nos passar. Tá muito bom essa minha conversa aqui com os espíritos, entendeu? Então, estou palestrando aqui com eles, estou fazendo uma reunião aqui com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. E tem seres angelicais aqui com espada de fogo fazendo a guarnição. Olha só como é que eu estou cansado. Eu estou desde cedo meditando, irmão, desde 6h pouca da manhã, orando por todo mundo, orando por você, orando por mim, orando por essa comunidade, orando pelos moradores da comunidade, orando pelos moradores de outras comunidades, para que Deus venha trazer a paz no local. Então, estou numa conversa aqui no particular com os espíritos, entendeu? E o Espírito de Deus falou comigo que tem mais palavra para mais tarde, hein? Vai ter mais coisa mais boa mais tarde, mais revelação, hein? Serão 4 mensagens que estaremos pregando aqui hoje. A primeira foi mais cedo, se você não viu, assista. Eu tô com a roupa preta, glórias a Deus. A segunda é essa. A terceira, eu não sei qual vai ser a roupagem, eu só sei que o porrete vai ser maior na terceira. Deus vai falar nesse lugar aqui, hein? Eu vou entregar tudinho aqui, irmão. Não vou levar nada para casa, entendeu? Então hoje eu tenho que fazer isso na direção de Deus, porque o Espírito de Deus está me direcionando para isso. Então, irmão, fique na paz de Jesus. Até uma próxima, se Deus quiser, estaremos aí com mais uma palavra, em nome de Jesus. Enquanto isso, eu vou estar em reunião aqui com os Espíritos, entendeu? E mais tarde eu vou saber o que o Espírito quer que eu fale, entendeu? Porque o servo de Deus tem que andar em Espírito, porque Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade. Fique na paz de Jesus e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.